Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje nós temos a gratíssima satisfação de trazer aqui o professor José Wilson Gonçalves. Ele é juiz de direito titular da 5ª Vara Civil de Santos, juiz do Colégio Recursal de Santos, 5ª Turma. Ele é coordenador pedagógico dos cursos de pós-graduação em Direito Processual na EPM e na Unisanta, professor de Direito Processual Civil na graduação e na pós-graduação, palestrante de Direito Processual Civil, mestre em Direito Processual Civil pela PUC e fez uma extensão em Direito pela Université Paris, já fiquei com inveja, Panthéon Sorbonne. Então, vou passar já a palavra para ele, que ele vai aqui nos orientar e também quem conhece direito, quem está interessado em saber as novas modificações que houve no novo processo civil brasileiro. Professor, prazer muito grande em tê-lo aqui conosco. E eu já vou começar com uma pergunta. O novo processo civil brasileiro, nós estávamos conversando antes de começar o programa, já há 3 anos, né, em cartaz, né, e ele já vinha de um estudo de quantos anos? Olá, é um prazer muito grande meu, aliás, estar aqui, poder participar desse programa, desse evento de grandíssima importância. E sim, o processo civil brasileiro, o novo processo civil brasileiro, né, tem hoje uma lei, que é uma lei nova, moderna, né, e que ficou, poderíamos arredondadamente dizer, durante 5 anos em processo de análise, maturação, o processo legislativo, né, desde a apresentação do anteprojeto, a análise de projetos de Câmara, do projeto da Câmara, projeto do Senado, que tivemos 2 projetos, culminando, enfim, após 5 anos arredondados, com a lei que nós temos hoje, né, que é o novo Código de Processo Civil, que é a lei mais importante de processo, né? Um código é a lei mais importante de processo. Entrou em vigor em 2016, é isso? Entrou em vigor em 2016. O processo legislativo terminou em 2015, em março de 2015, e tivemos uma vacatio legis de 1 ano, de tal modo que em março de 2016 entrou em vigor. Estamos completando aí 3 anos, acabamos de completar 3 anos. O senhor disse que é uma legislação moderna. Em que sentido? Onde percebemos isso? Quais as modificações que mostram para nós que realmente é uma legislação moderna? O processo civil, na verdade, é uma prestação de serviço. É uma prestação de serviço público. As pessoas se descuidam desse conceito, né? Mas processo é genuinamente prestação de serviço. É claro que é um serviço qualificado, mas é uma prestação de serviço. E como toda prestação de serviço, você tem que pautar pela eficiência. E esse código se ocupou muito, teve essa preocupação com a eficiência. Nós temos que ter, para que um processo tenha um bom funcionamento, uma lei de processo e, sobretudo, uma lei da importância de um código de processo civil, nós temos que ter 3 pilares. São 3 pilares que são importantíssimos, né? É o pilar da boa estrutura, o pilar da boa lei e o pilar dos bons aplicadores. Dentro dessa ideia, desse tripé, o código foi desenvolvido, é claro que sempre destacando a questão da estrutura e aí chamando a responsabilidade para investimentos, né, para a estrutura. Hoje nós temos um processo tecnológico. O Código de Processo Civil, por sua vez, apesar de ser moderno, ser atual, cometeu um equívoco, sim, porque foi inteiramente pensado em processo de autos físicos, quando na verdade já deveria ter sido pensado inteiramente em processo de autos digitais e tratado como exceção o processo em autos físicos, quando na verdade ele trata como pensamento central o processo em autos físicos e de vez em quando chama a atenção caso o processo seja em autos digitais, né? Então nós já passamos a ter que lidar com essa problemática, mas que é contornável. Mas o mais importante,
todos nós que aplicamos o direito, a responsabilidade da comparticipação. Uma lei de processo chama muito a atenção sobre o direito do jurisdicionado a um processo em tempo razoável, processo que solucione efetivamente o seu problema, e não um processo que valha por si próprio. Nós sempre tivemos a expressão, o processo é instrumental. Isso nós sempre aprendemos desde a nossa primeira aula de processo. Quando esse processo ia para a prática, essas aulas de processo, a doutrina processual ia para a prática, era muito comum as pessoas, até inconscientemente, tomarem em conta o processo como um fim em si próprio. E daí nós tínhamos muitas extinções de processo, por exemplo, sem a solução do problema das partes. Esse código chama muito atenção sobre isso. Esse código trabalha já desde o início, a ideia central é com o postulado do máximo aproveitamento do processo e com o postulado da primazia do julgamento de mérito. Ou seja, vamos aproveitar sempre, mas sempre que for possível mesmo, o máximo do processo, porque processo, conforme eu disse há pouco, é serviço público, e serviço público tem que ser eficiente, e um processo que não tenha uma otimização não é um processo eficiente. Então, vamos aproveitar ao máximo o processo, e de tal maneira a que nós consigamos julgar o mérito preferencialmente em todos os processos. É claro que tem alguns que nós não temos como apreciar o mérito, porque há defeito que acaba se tornando insanável. Mas desde que o defeito seja sanável, este processo trabalha com a ideia de facultar, de possibilitar a sanação do defeito. Um outro aspecto muito tomado em conta nesse Código de Processo Civil é o aspecto da eticidade. Vale sempre a pena lembrar, quando o Código Civil, lá em 2003, entrou em vigor, a doutrina chamava muito a atenção. O Código Civil é informado por 3 princípios. O princípio da socialidade, o princípio da operatividade e o princípio da eticidade. O que significa isso? O Código Civil tinha, segundo a visão doutrinária, e tem, claro, e aqui eu estou falando do Código Civil, né, que também não é uma lei antiga, é 2003, mas para um Código Civil é uma lei recente. O Código Civil tinha que levar em conta o cumprimento do fim social ao qual ele se destina. Tinha que ser aplicado com ética, com boa fé, ética, e tinha que ser operativo, ou seja, funcional. Nós podemos transportar isso em todos os termos para o Código de Processo Civil. Não há uma lei que não tenha que cumprir sua função social mais do que a lei de processo. Não há uma lei que não tenha que ser operativa, funcional, instrumental, mais do que a lei de processo, uma lei processual. E uma lei que cumpra, que seja ética, que seja aplicada por todos com ética. E daí o Código também destaca sempre essa importância, a importância de agir com boa fé. Tá? Nós trabalhamos hoje com vários princípios, né? O princípio da proibição do venire contra facto próprio, né? Que é a tal da reserva mental. Né? O processo civil não quer mais lidar com isto. Né? E também a tal da comparticipação que eu falei há pouquinho. O processo civil atual o Código chama a atenção também, destaca essa importância do que a doutrina alemã chama de comunhão de trabalho. Então, todos nós que atuamos no processo somos uma comunhão de trabalho, visando um fim, que é a solução justa de um conflito, justa, e aí invocando o Canotilho, que é um grande processualista, constitucionalista português de renome mundial, um processo justo, inclusive temporalmente, que é a expressão que ele usa, né? Ele coloca o processo justo, coloca uma vírgulazinha, inclusive temporalmente, porque é um processo que demora, já por isso ele não é justo. Exatamente. Ainda que a solução final venha a favorecer a parte, porque a parte tem efetivamente o direito, mas se demora, a demora em si já é uma injustiça isso que eu ia perguntar, material. Realmente agiliza a justiça, esse novo processo civil? Sim, a ideia é a agilização. As ferramentas disponibilizadas para todos que aplicamos o processo possibilitam a agilização, mas agora nós temos que destacar um outro aspecto, que é um aspecto de suma importância, que é o aspecto cultural.
Nós brasileiros desenvolvemos uma cultura, em primeiro lugar, da litigiosidade. E aqui eu já destaco um outro ponto que o Código de Processo Civil chamou muito a atenção, que é a importância da solução dos conflitos pela autocomposição. Nós temos duas formas de solucionar conflito. Nós poderíamos dizer assim, com duas palavras: composição, de compor, e imposição, de solução pelo juiz. Que é o litígio. Há o litígio, as partes. O ideal é se desenvolver um trabalho educativo para que as pessoas respeitem mutuamente os direitos e com isso você passa a ter menos conflitos, menos litígios. Hoje eu notei que há possibilidade, quer dizer, não é que não houvesse, mas eu notei que hoje há uma tendência de conciliação até já na execução, com a sentença já transitada em julgado. Mesmo assim, é possível a conciliação até... Claro, é possível e recomendável. O novo código traz exatamente essa ideia. É como se nós imaginássemos assim: o juiz existe. Uma vez sendo necessária a prestação de serviço por ele, com a solução de um conflito por imposição, tá? Ele o fará. Mas, preferencialmente, se nós analisarmos já o preâmbulo da nossa Constituição, diz que a Constituição, a República Federativa do Brasil, estava compromissada, né? Tem um compromisso com a solução dos conflitos externos e internos de forma pacífica. Então, buscar a solução de conflitos de forma preferencialmente sem a imposição pelo juiz, pelo Estado, né? Porque quando o juiz decide, ele impõe a solução. É o Estado, pelo juiz, impondo a solução, substituindo a vontade da parte. O ideal, tomado em conta pelo Código, é de que isso seja evitado. Preferencialmente, se resolva os conflitos, preferencialmente não se crie conflitos, mas uma vez criado o conflito, a solução se dê por autocomposição. E daí nós temos as técnicas da mediação, da conciliação, e podemos ter até outras técnicas. O Código destaca essas duas técnicas e menciona, sem prejuízo de outras que eventualmente possam ser construídas, né? E essa é sempre a ideia. Por isso o Código diz para o juiz hoje: quando a petição inicial estiver em ordem, o juiz recebe uma petição inicial e a petição estiver em ordem, antes de instaurar propriamente o processo, mandando citar para apresentar contestação e tudo mais, o juiz encaminha para o setor de conciliação. E aí, se não houver acordo, a partir daí sim o réu terá o prazo dele para apresentar a contestação e o processo então passa a ser instaurado. Ocorre que o setor de conciliação, e aí eu volto na questão da estrutura, né? E na questão da cultura, cultural e estrutural, os problemas cultural e até, de certa forma, um reforça o outro, né? Exatamente. Como o brasileiro não desenvolveu ainda a cultura do acordo, então nós passamos a ter uma resistência muito grande em audiências de conciliação. Há uma resistência muito grande. E aí vale lembrar também que as faculdades de direito, tradicionalmente, nunca ensinaram direito para se compor, e sim direito para se litigar. Litígio. Tá? As disciplinas são disciplinas de litígio. Um professor de processo, ele ensina tudo ao aluno, tá? De modo geral, assim, né? Esse tudo de modo geral. Menos técnicas de conciliação. Era assim. Isso está mudando também. Esse novo modo de pensar o processo está levando a alteração nas próprias grades curriculares das universidades, dos cursos de direito. O próprio CNJ, recentemente, baixou instrução para que os cursos de direito tenham a disciplina de mediação, de conciliação. Claro que alguns cursos já têm, mas isso precisa ser realmente disciplina obrigatória e não facultativa. E as faculdades precisam realmente rever a sua grade curricular, porque o importante é isso, o importante é despertar a cultura da conciliação. A melhor maneira de compor, de solucionar um conflito é pela conciliação. Dentro de um serviço de mediação ou dentro de um serviço de conciliação propriamente dito, né? Mas essa é a melhor maneira de solucionar o conflito. A partir do momento que se exauriu este procedimento, esta técnica visando o acordo,
sem que o acordo tenha sido obtido, aí sim, aí iria para a solução por imposição. Então são os dois aspectos, o cultural, que tem que ser despertado, né, na sociedade de modo geral, e o estrutural, porque se você encaminha um processo no nascimento para um setor de conciliação, e esse setor de conciliação demora muito, e depois, você lá, 6 meses depois, 4 meses depois, você tem o juiz recebe o processo de volta sem o acordo, ou sem o acordo, em muitos casos vai acontecer mesmo, mas o juiz e a parte verifica que, apesar de não ter ocorrido o acordo, houve o desenvolvimento de um trabalho digno de se obter o acordo, porém, você não pode forçar as partes a fazerem acordo, por razão realmente que diz respeito às partes, ao tamanho da conflituosidade, né? Não foi possível obter o acordo, o juiz recebe o processo e vai dar o andamento. Quando o juiz vai dar o andamento no processo, ele dá o andamento do zero. Certo. Porque é a partir daí que o réu vai ter o prazo aberto para a contestação. A partir da audiência lá, que foi realizada no setor de conciliação. E aí já houve o prejuízo da celeridade, perfeitamente. Né? Então, se o autor, sobretudo o autor, que é o autor que acaba pagando o preço desse tempo, se o autor começa a sentir que demorou muito para agendar a audiência, e no dia da audiência não teve um esforço científico, técnico para se buscar o acordo, e sim, praticamente, tem acordo, não tem, então tá bem, está terminada a audiência, ele se sente muito lesado dentro do processo, porque aquilo que, um tempo que poderia ser aí de 30 dias entre petição inicial, citação, contestação, 30, 60 dias, na melhor das hipóteses, dobra. Vai para 120 dias, 90 dias, 120 dias, coisas assim, né? Então ele sente que não foi beneficiado, foi uma perda de tempo, na verdade. Perfeitamente. Eu queria, professor, que para terminar o nosso bloco aqui, o professor falasse do curso, porque eu sei que é coordenador pedagógico de um curso, né, que é um curso rotativo, não é isso? De módulos. Sim. Então a pessoa pode entrar sempre a qualquer época do ano, desde que seja no início de um módulo. E como é que é isso? Para a gente fechar aqui e deixar o povo curioso querendo fazer seu curso. Sim. Eu já estou querendo. É, exatamente isso. E aí eu me dirijo aos interessados, né? Porque qual é a ideia desse curso? O novo processo civil, quer para os estudantes que estão saindo terminando os cursos e, portanto, fizeram parte da disciplina no Código Antigo, aqueles que terminaram e fizeram totalmente a disciplina no Código Antigo, os advogados que já advogaram um bom tempo no Código Antigo. Esse curso, que é um curso de especialização, que ao final tem a monografia, aprovado pelo MEC, receberá o diploma de especialista em processo civil, é um curso que visa principalmente a formação profissional. É um curso voltado à reciclagem profissional e à formação profissional. Isso é um curso que foi escrito em 3 módulos. O aluno pode se matricular em qualquer início de semestre ou fim de semestre, né? Hipoteticamente, agora em junho, o aluno poderá se matricular para iniciar em agosto. No final do ano, poderá se matricular para iniciar em fevereiro. Os módulos são módulo 1, 2 e 3 e é rotativo de tal modo que não há prejuízo pedagógico para o aluno. Pode começar pelo 3, depois fazer o 1. Perfeitamente. Ele começa pelo 3, faz o 1, depois faz o 2. Perfeito. Ou começa pelo 2, faz o 3, depois faz o 1. Não há problema, não há prejuízo nenhum pedagógico. Perfeito. É um curso de pós-graduação, portanto, especialização pela Universidade de Santa Cecília. Isso, e se inscreve, vocês têm aí a legenda embaixo com o endereço do portal Unisanta, curso de especialização em processo civil, coordenado pelo professor aqui, que deu a honra de vir aqui nos explicar o novo processo civil brasileiro. E você, fique aí, terminamos o bloco agradecendo a presença do professor, o programa está aberto sempre que tiver novidade para divulgar aqui, somos eternos aprendizes do direito, essa matéria maravilhosa que todo mundo devia saber, não é para exercer, mas para saber seu direito e respeitar o do outro. Fique aí que nós voltamos já já com os nossos quadrinhos, no segundo bloco.
voltamos e agora você fica com a Mariângela Fortes Veiga conversa com a psicóloga. Hoje eu quero falar para vocês do uso do nosso cérebro. Como é que funciona isso? Quanto mais você usa, mais você vai ter ele funcionando muito bem durante toda a sua vida. Então, toda a nossa rotina, aquilo que você faz automaticamente, o seu cérebro entende como se ele não estivesse funcionando. Você está sempre tendo que criar uma situação nova para que ele entre em uso. E a gente passa, que é isso que eu queria que você prestasse muita atenção, a gente passa 80% do nosso tempo fazendo tarefas automáticas. Quer dizer que 80% do seu tempo o seu cérebro não está em uso. Então vamos fazer mesmo a rotina de maneira diferente para que ele entre em funcionamento. Atividade Física e Saúde é com o professor Rogério Cláudio. Olá, todos bem? Espero que sim. A ideia hoje é de lembrarmos um assunto já comentado aqui, da diferença entre exercício físico e atividade física. A atividade física é muito simples. Ao levantarmos da cama, nos preparar para a higiene pessoal, irmos ao café, isto é uma atividade física, ou seja, nós estamos queimando calorias, nós estamos sendo uma atividade física e alterando o nosso metabolismo. Já o exercício físico é uma sequência onde existe um objetivo afins. Existe um aquecimento, existe uma aula propriamente dita e existe uma volta calma, ou seja, exercícios programados, sempre direcionados a um objetivo, seja ele qual for. Maiores informações, entre em contato com a gente que a gente esclarece, tá bom? Um abração, até a próxima. Meio Ambiente e Saúde. Professor Gustavo Abraão. Olá, tudo bem? No meio ambiente, nós temos a regra constitucional que as condutas lesivas praticadas por pessoas físicas e jurídicas recebem sanções que são administrativas e penais. Ainda temos a responsabilidade civil. Trazendo a interpretação da legislação constitucional, temos a questão que envolve a poda de árvores. A poda de árvores ela é necessária para que garanta a segurança dos usuários e residentes nas cidades. Ninguém poderá podar uma árvore por conta própria, até porque este é um bem em comum, a árvore. Então, desta forma, é necessário solicitar à Secretaria de Serviços Municipais que realize esta poda para que efetivamente garanta a qualidade de vida para todos nas cidades. Não se pode fazer por conta própria, pois terá sanções administrativas e penais. Até a próxima! Pensando em Previdência, com o professor Danilo de Oliveira. Olá! No Pensando em Previdência de hoje, nós vamos entender o que é o CNIS. Você sabe o que é CNIS? CNIS significa Cadastro Nacional de Informações Sociais e é o documento de cada segurado que contém as informações necessárias para que ele possa receber um benefício, como aposentadorias e pensões. Basicamente, o CNIS contém o tempo de contribuição do segurado e os seus salários de contribuição. O tempo de contribuição é o tempo de exercício de atividades remuneradas que pode ter ocorrido como empregado, como contribuinte individual, o que popularmente chamamos de autônomo e etc. Os salários de contribuição, por sua vez, são os valores contribuídos pelo segurado. Cada vez mais se tem estimulado que o segurado, antes mesmo de requerer um benefício, verifique se as informações contidas no seu CNIS estão em dia, ou seja, se o seu CNIS está correto ou se ele necessita de correções, como a inclusão de algum vínculo empregatício ou de algum tempo trabalhado como contribuinte individual. Essa correção é chamada de acertamento. A consulta ao CNIS
permite ainda que o segurado empregado, aquele com contrato de trabalho regido pela CLT, confira se o empregador tem recolhido as contribuições previdenciárias que são retidas do salário do próprio trabalhador. O CNIS pode ser obtido gratuitamente pelo segurado em qualquer agência do INSS e, mais fácil ainda, também pela internet ou por aplicativo Meu INSS. Meu INSS. E você, conferiu seu CNIS? Até breve e seja previdente! Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, convidando você para estar com a gente novamente sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser. Entrando em nosso canal, dê um like e inscreva-se para que você possa ser avisado sempre que tiver um vídeo novo. Até lá!